Oh, glória a Deus! Mais uma vez estamos aqui meditando na palavra de Deus. Hoje chegamos ao capítulo 5 do Evangelho de Lucas para meditar nessa palavra maravilhosa. Eu confesso que a primeira vez que eu li essa palavra, essa pesca milagrosa, eu fiquei extasiado de ver como é grande o poder de Deus. E fiquei bastante emocionado mesmo, porque ele faz coisas grandiosas para chamar a atenção daqueles que ele ama. E ele escolhe geralmente os mais pobres, os mais simples, aqueles que são desprezados pelo mundo, para fazer deles campeões da fé. Eu fui uma pessoa assim, muito simples, desprezada. Eu fui uma pessoa rejeitada. Eu não tinha espaço na minha família. Meu pai e minha mãe, eles se voltavam muito para o mais velho, o mais novo. O mais velho era o orgulho da casa, o mais novo era o xodó. Eles só tinham uma filha, então para eles a filha era a princesa, para todos, né? Mas eu e o meu irmão Dorival, nós ficamos sem um espaço ali naquela família. Dorival era o segundo de cima para baixo. Eu era o segundo de baixo para cima. Não tinha lugar para nós dois, sobramos. E como a nossa família não tinha muito talento para unir a gente, acabou dividindo a gente, separando, jogando uns contra os outros. E nós crescemos assim, cada um no seu rumo, cada um no seu quadrado. Mas quando cheguei aos 23 anos, o Senhor me chamou. O Senhor me chamou. E eu atendi o chamado do Senhor e minha família todinha se revoltou contra mim. Meus irmãos foram na minha casa me maltratar, porque agora eu era um pula-na-água, que é assim que eles chamavam. Eu estava desprezando a religião do pai deles, isso era uma ofensa imperdoável. E eu, que já não era muito querido pela família, me tornei então o alvo do seu desprezo. Mas me apeguei ao Senhor e comecei a orar pela minha família. E 5 anos depois da minha conversão, meu irmão Dorival se converteu também. E aí, no Evangelho, nós nos tornamos aliados. A família falhou em nos unir, mas o Evangelho de Jesus não falhou. Ali nós nos unimos, nos aliamos, não somente para ganhar a família, mas fomos também para as ruas para evangelizar, para ganhar almas, fazendo culto ao ar livre, fazendo visita. Fizemos muita coisa naquela época, só a eternidade vai revelar o trabalho que nós fizemos ali, que infelizmente foi barrado pelo ministério. Não vou dizer o ministério de uma forma geral, porque eu sei que no meio do ministério tem aqueles pastores que são homens chamados por Deus. Mas tem também aqueles que são chamados pastores, que na verdade nunca foram pastores. São lobos devoradores, lobos cruéis. Tem de monte, viu, irmãos? Não se escandalize, não é todo mundo que está na igreja evangélica que é evangélico, não. Nem todo mundo que está na igreja evangélica, que está no ministério, é pastor, viu? Tem muito lobo fingindo-se de ovelha, fingindo-se de cordeiro, mas interiormente são lobos devoradores. O próprio Jesus falou isso, que muitos viriam a nós vestidos de cordeiro, mas por dentro eles eram lobos devoradores que não perdoariam ao rebanho. O apóstolo Paulo também frisou isso muito claramente no discurso que fez em Éfeso, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que haveriam esses lobos devoradores. Mas enfim, nós nos unimos no Evangelho e graças a Deus nós perseveramos em pregar a palavra de Deus. Meu irmão Dorival já está com o Senhor desde 2006, quando ele foi vítima de um latrocínio, e eu tive, acho que a maior revelação do Senhor na minha vida 3 dias depois do seu sepultamento. O Senhor veio falar comigo na boca da Luana, ele usou ela, falou comigo a respeito do meu irmão. Eu nunca vi uma manifestação tão linda, tão maravilhosa como aquela. Muito, muito linda mesmo, muito gloriosa. Eu nunca esqueci, eu nunca vou esquecer o que o Senhor fez comigo, fez por mim naquela noite. Mas enfim, segui pregando o Evangelho. Depois do falecimento do meu irmão, deu uma arrefecida, né? Deu uma esfriada. Mas aí fui
fui para Sumaré, morei em Sumaré durante 4 anos, dando aula em Hortolândia, e pedi remoção, e o Senhor trabalhando no meu espírito esse tempo todo, trabalhando no meu espírito para mostrar qual seria o caminho que deveria seguir. E voltando de Sumaré, fui congregar com o pastor Jeremias em Terra Roxa, no Ministério de Madureira, e ali também o Senhor mostrou para mim: não é isso que eu tenho para você, não é isso. E ele, às vezes ele mostra de uma forma dolorida, sabe? A gente sofre. Pessoas que ficam pisando na gente, mostrar: não é aqui, não é esse o seu caminho. Você tem que entender que o Senhor está falando com você. Por que Deus permite? É a forma como a gente vai entender. Ele permitiu porque era a única forma que eu entenderia. E eu saí de lá, vim refazer minha caminhada aqui em Viradouro, no Ministério do Belém, do Campo de Barretos. Mas quase 2 anos quebrando a cabeça, sofrendo, sendo humilhado pelo ministério. Meu Deus, que coisa, né? Até entender uma coisa que foi tão difícil para mim entender, que a igreja, no geral, estava virando uma empresa de negócios. Então, é por isso que a gente não vai para frente, a gente está nadando contra a correnteza, não é isso que muitos deles querem. Ainda tentei, em 2023, eu tentei filiar numa outra igreja aqui no Ministério do Belém, aqui de Viradouro, mas também não deu certo. E no ano passado, então, tomei o caminho de Morro Agudo, a igreja do pastor Lorival, que aquilo não é igreja, que ela é uma família. Aquela é uma família, aqueles irmãos tão receptivos, aquele pastor que é um verdadeiro homem de Deus, aqueles obreiros que ele tem ali, que por mais simples que sejam, são homens de Deus que vivem a palavra de Deus. E ali a gente está tendo, então, todo esse apoio para servir a Deus, para fazer a obra de Deus. E Deus me iluminou para começar a fazer esse trabalho aqui, fazer esse estudo da palavra de Deus, e para começar a anunciar o evangelho a partir da internet. Então, vou para lá de quinta-feira fazer o estudo bíblico que o pastor Lorival me pediu. No domingo de manhã nós vamos também para apoiar a escola bíblica, que está fazendo um estudo maravilhoso. E à noite nós voltamos para o culto. Meu filho, vendo eu indo para Morro Agudo, sentiu no coração o desejo de servir a Deus ali e começou a ir comigo. Agora minha filha também tem ido com a gente, tem sido uma benção, né? Deus sabe de tudo, né, irmão? Deus tem um propósito e a gente precisa se enquadrar no propósito de Deus. Ele nos chamou. E eu fico pensando assim, por mais que tentaram me impedir, tantos pastores puseram obstáculos, olha, se você não se sujeitar a nós, você não vai a lugar nenhum. E eu estou indo em muitos lugares, estou fazendo a obra que o Senhor me chamou a fazer, estou exercendo um ministério que muitas vezes até sem nome, porque muita gente tem nome, mas não faz nada. Já falei, vou repetir muitas vezes ainda, está cheio de pastores que não apacentam, missionários que não fazem missão. Está cheio disso, irmão, de evangelistas que não evangelizam. Olha, está na hora de arregaçar as mangas e começar a fazer a obra de Deus. Deus me deu uma caixa de som no ano de 89 e eu fui com meu irmão para a rua, fomos fazer culto ali, fomos evangelizar. E hoje eu já envelheci, eu não tenho mais condições de pegar uma caixa de som e ir para a rua. Eu não tenho mais condições de fazer isso, mas eu posso fazer isso aqui. Eu ponho uma webcam aqui no computador, eu faço uma live, eu levo a palavra de Deus até onde ela chegar. Estou levando a palavra de Deus, depois eu vou baixar esse vídeo, vou editar, vou jogar no YouTube, vou jogar no Instagram, vou jogar no COS TV, vou jogar no Dailymotion, vou jogando esses vídeos por aí. Alguém vai ver, alguma alma vai ser alcançada pela palavra, e é isso que importa. Títulos não importam, nome não importa, aparecer não importa, o que importa é fazer a obra. A obra que Deus me deu para fazer é essa. E eu quero, sim, como aqueles discípulos, ser também um pescador. Eu quero ser um pescador. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim,
colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Glória a Deus. Muito bom, vamos analisar essa passagem aqui, porque o que nós podemos ver aqui, Jesus estava pregando na praia. Acredito que naquela época não havia lugar mais propício para se pregar o evangelho, a não ser na praia. Seria lá na praia o lugar mais propício para se pregar o evangelho, porque as pessoas iam para pescar, as pessoas iam para procurar algum trabalho de pescador, alguma coisa, e juntava muita gente. Naquele tempo na praia não era como hoje, que as pessoas acham que a praia é um lugar para tirar roupa. Eu não sei o que acontece na mente de algumas pessoas, inclusive muitos crentes, que vai para a praia, acho que é ir para a praia, botar um shortinho apertadinho, mal escondendo as vergonhas e ficar lá exibindo o corpo, tanto homens quanto mulheres. Se para homem já é feio, quanto mais para mulheres. Eu estive na praia apenas uma vez, quando fui buscar meu filho George, que morava em Praia Grande, e eu não gostei, não me senti bem. Não é um lugar propício para mim, com certeza, né? Não quero condenar quem gosta, porque o gosto não se discute, mas para mim não serve a praia, não é lugar para que eu vá. Não quero ir em um lugar desse. Mas Jesus estava ali porque na época era um lugar decente, então ele foi lá para pregar o evangelho, tinha muita gente, e nós temos que levar a palavra de Deus, irmão, aonde as pessoas estão. Tem muita gente aí que confunde as coisas, tem muita gente que acha assim que você tem que convidar as pessoas para ir na igreja ouvir a palavra de Deus. Olha, é bom fazer isso, é bom convidar as pessoas para ir no templo. Mas Jesus não falou para ninguém: construa um templo e chama as pessoas ali para ouvir a palavra de Deus. Ele disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E nós temos que ir onde? É onde os pecadores estão. É levar a palavra de Deus onde se ajunta gente, multidão. É na feira, é na praça, é na rua. Não é no carnaval, viu? Com certeza não é no carnaval. Lá não é lugar de se pregar o evangelho. Por que não? Lá tem tantos pecadores. Mas as pessoas que vão lá, elas vão lá para pecar, elas não vão lá para querer ouvir a palavra de Deus, irmão. Então nós temos que ter bom senso e saber que ali não é lugar de você ir pregar o evangelho, de maneira nenhuma. Há quase 40 anos atrás, um conhecido nosso, ele disse que se converteu, não quero julgar ele, Deus é que sabe se ele se converteu mesmo ou não, mas ele tinha uma fraqueza, era mulher. E ele disse que ia pregar o evangelho numa zona de meretrício. E ele foi, só que chegou lá, ele foi seduzido. Então dá o que pensar: será que ele foi para pregar mesmo? Ou será que ele já sabia o que ia acontecer, ele estava interessado em que acontecesse isso? Ou será que ele foi tolo de entrar num lugar onde não deveria? Porque tem lugar para tudo, irmão: lugar de adoração, lugar de pregação do evangelho e lugar de pecado. Não posso ir dentro de um bar pregar o evangelho para quem está lá no bar, não é lugar para isso. Não posso ir no carnaval pregar, então tenho que ir onde tem pessoas, mas pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, ou pelo menos pessoas que estão dispostas a ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós fazemos, irmão. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque olha, tem pessoas que não têm noção. Então, olha só, Pedro estava pescando, e Jesus aproveitou a oportunidade, pregando ali, e as pessoas apertando ele, empurrando ele: olha, quero ouvir a palavra de Deus, chega mais perto. E ele não tinha condições, então ele estava perto do lago de Genezaré, que algumas pessoas, algumas passagens dizem que era um oceano.
Acho que não era oceano, era um grande lago, né? Mas as pessoas chamam de mar porque era grande, né? Tinha muita água ali. E ali estavam os dois barcos, né? O barco de Pedro, o barco de Tiago e João. Eles estavam pescando e eles estavam lavando as redes ali. Então Jesus entra num dos barcos e fala: você pode tirar o barco daqui, por favor? Porque o pessoal está aproximando muito de mim, não tem condições. Então Pedro toca o barco para frente, devia estar interessado também em ouvir a palavra de Deus. E o Senhor continua pregando ali do barco. Por que ele quis pregar do barco? Porque tem a brisa que vem do mar que leva a palavra. Jesus usava todos os recursos que podia para alcançar o máximo número de pessoas que fosse possível. Então hoje, se você pode usar uma caixa de som, use. Se você pode usar a internet, use. Faça o que for preciso para alcançar quantas pessoas for preciso. Você não sabe quem está precisando ouvir essa palavra. De repente, uma pessoa que está pensando em se suicidar, uma pessoa que está procurando uma luz, uma palavra, um caminho, e de repente a tua palavra chega, encaixa direitinho no coração dessa pessoa e o Senhor traz a libertação. E o Senhor estava ali no barco, sentado no barco, ensinando a multidão. E quando ele terminou a mensagem dele, ele disse para Simão: agora eu vou te dar uma recompensa. Leva o barco para o mar. E Simão remou, e quando chegou lá no alto mar, olha, agora joga a rede que você vai pegar uns peixes aqui. E o Simão falando: Senhor, olha, desculpa, mas não vou conseguir pegar nada, não tem peixe. Eu trabalhei a noite inteira, não consegui pegar nem um peixinho. Mas se o Senhor está mandando, pela tua palavra eu vou obedecer. Jogou a rede e a rede quase se partiu de tanto peixe que pegou, porque a palavra do Senhor tem poder, irmão. Nós precisamos parar de querer ver as coisas, parar de querer ver milagre, parar de querer ver cura, parar de querer ver prosperidade, parar de ver coisas materiais. Nós precisamos crer que a palavra do Senhor tem poder. Aquela palavra que começa a mudar o homem de dentro para fora. Aquela palavra que traz esperança, aquela palavra que produz um novo nascimento, aquela palavra que faz o homem se tornar uma nova criatura, como Danilo se tornou, como o meu filho George se tornou, como tantas pessoas que eu conheci que se tornaram uma nova criatura. Porque é a palavra que faz isso, e essa palavra encheu aquele lugar onde eles estavam de peixe, e Simão pegou aquele mundo de peixe. E aí chama os companheiros: vem ajudar aqui, porque senão o barco vai a pique, né? O barco vai afundar. E vieram, recolheram os peixes no barco e voltaram para a praia. E quando chega na praia, então, Simão Pedro se ajoelha diante de Jesus e fala: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Olha que glória. Isso me chama atenção para uma coisa. Dizem que São Pedro foi o primeiro Papa. Ô Pedro, seu primeiro Papa? Rapaz, como é que você fala que você é um pecador? Porque os papas de hoje são chamados de sua santidade. Você diz que é pecador? Eles não são pecadores, eles são sua santidade. A arrogância, a mentira, a hipocrisia de pessoas que querem ser aquilo que não são, porque todo homem é pecador. Não tem homem santo que não peque, que não faça coisa errada, que não pense coisa errada, que não deseje fazer coisa errada. Todos temos vontade de fazer coisa errada, e isso é pecado diante de Deus. E somente o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, pode nos perdoar, pode nos purificar, pode transformar a nossa vida. A nossa vida só pode ser transformada pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado naquela cruz. Então nós percebemos que Pedro é uma pessoa humilde, porque ele chega diante do Senhor e falou: é melhor o Senhor ficar longe de mim, porque eu sou um pecador. Irmãos, olha, quando a pessoa sabe quem ela é, reconhece a condição humana, ela não fica procurando glória, não fica sendo arrogante, contando vantagem. Pelo contrário, ela pode dar testemunho do que Deus fez na vida dela, mas se reconhece como pecador, como Pedro fez aqui, uma vida transformada pelo poder de Deus. Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Porque o medo se apoderava dele. Falei: esse homem é muito santo para fazer uma coisa dessa, um milagre desse. Então, o que eu posso dizer para ele? Fica longe de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, eu não quero morrer. E a gente sabe que quando uma pessoa pecadora se aproxima de um Deus santo, como Moisés disse, Deus disse para Moisés lá no Monte Sinai: ninguém verá minha face e continuará vivo. A gente morre, você morre. Então,
ciente que Jesus era santo, ele disse: fica longe de mim, que eu não quero morrer. Porque o Senhor é santo, eu sou um pecador. Percebia-se ali um sinal de que aquele carpinteiro de Nazaré, ele era muito mais do que parecia ser. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Mas aí então Jesus olha para Simão, sorri e disse: não tenha medo, Simão. De hoje em diante, você será um pescador de homens. Olha que glória. Isso é subir um degrau a mais, né, irmão? Isso é ser promovido pelo Senhor. Porque, olha, você pegava peixe até hoje, né? Agora você vai pescar almas. Você vai pescar almas para o reino dos céus. A tarefa sua vai ser sublime e gloriosa. Pode ser sofrida, perseguida, mas você terá uma tarefa gloriosa e será reconhecido no reino dos céus. Não pode ter coisa mais gloriosa do que o chamado de nosso Senhor. Então, Pedro e os outros dois deixaram os barcos, deixaram tudo que eles tinham. Não sei quem tomou conta dos barcos, eles foram embora. Não deixa tudo para trás. O Senhor sabe porque Ele está te chamando. Mais tem o Senhor para te dar do que o mundo para te mostrar ou te oferecer. Então não fique atrás de oferta do mundo, não. Segue o Senhor. Lá na frente nós vamos conhecer a promessa que o Senhor fez para quem deixou tudo para seguir Ele. E então eles saem dali, o que acontece? Aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Nós percebemos que Jesus tinha uma vida de oração constante. Todos os evangelistas deixam isso claro de uma forma que não tem a menor dúvida. Porque ele precisava da ação do Espírito Santo na vida dele, uma vez que em seu ministério terreno, ele era apenas um homem. Ele deixou o seu poder no céu, ele deixou a sua divindade no céu e disse: Pai, eu vou lá cumprir a missão de resgatar o homem que se perdeu. Então ele precisava da ajuda do Espírito Santo, precisava orar. E nós precisamos também, irmãos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos que ele controle o nosso ser. E por isso nós precisamos muito de oração. Precisamos ter o hábito de nos ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, enche a minha vida. Senhor, salva a minha família. Senhor, realiza a tua obra. Porque, irmão, eu posso ser um instrumento, mas quem faz a obra é Deus. Não faço obra nenhuma, irmão. Eu cansei de ver pessoas arrogantes dizendo: olha, eu sou chamado por Deus para levantar trabalho caído. Quem levanta é Deus, irmão. Quem é você? É apenas um mero instrumento que Deus pode usar, mas você é um instrumento. Só que quem faz a obra é Deus. E Jesus, então, ele sai dali com aqueles 3 discípulos e ele entra numa cidade. Quando ele vai chegando, vem um leproso, se ajoelha diante dele, cai sobre o rosto, quer dizer, deita no chão diante do Senhor e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Olha quanta fé dessa pessoa. E é uma realidade. Reconhecendo o poder de Deus na vida de Jesus, o poder do Espírito Santo atuando plenamente na vida do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Eu posso deixar de ser leproso agora. Nós precisamos ter esse ato de fé também, de dizer para o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me abençoar. O Senhor pode me livrar dos meus problemas, das minhas dificuldades. O Senhor pode realizar a tua obra na minha vida. As pessoas precisam entender que nós temos que adaptar nossa vida à palavra de Deus. Não esperar que o Senhor adapte a sua palavra à nossa vida. Exatamente, perfeitamente, minha irmã. Então, olha só. Ainda falando sobre o leproso, quando Jesus estende a mão e toca nele, diz: eu quero, seja limpo. O que mostra isso aqui? Olha, o que nós aprendemos com isso? Que Jesus não teve nojo da lepra do homem, porque Jesus sabia que ia curar o homem, que a lepra ia desaparecer assim que ele tocasse. E o que falta muitas vezes na nossa vida
essa fé, é acreditar, irmão. É ver o invisível, é ver o impossível acontecendo, porque muitas vezes nós precisamos ver para crer. Isso não agrada a Deus, irmão. Deus quer que confiemos nele. Ele espera que nós possamos crer na sua palavra, e a sua palavra diz que nós temos o poder de fazer as mesmas obras que Jesus fez e outras ainda maiores, mas muitas vezes nós não acreditamos. Por que não acreditamos? Porque não vivemos uma vida de oração, não vivemos uma vida de santidade, não vivemos uma vida de renúncia e de entrega. Olha, vivemos muitas vezes uma vida materialista, pensando em coisas materiais, massacrando as pessoas para obter bens materiais, esquecendo da palavra de Deus, esquecendo que nós precisamos investir na vida espiritual, porque essa vida material vai passar, irmão. Essa vida vai passar. Essa vida não vai continuar. Então, o que nós podemos compreender disso aqui? Nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor. E Jesus, com toda a fé que lhe era permitido, tocou no homem dizendo: eu quero, seja limpo. E a lepra desapareceu. Porque a palavra, irmão, o poder da palavra. E Jesus disse para ele: olha, não conta para ninguém, tá bom? Vai quietinho lá no sacerdote, porque a lei manda fazer isso, né? Então você vai lá, mostra para ele, ele vê que você está curado. E aí você oferece, pela sua purificação, aquilo que Moisés determinou na lei para servir de testemunho. Mas enquanto Jesus pedia para as pessoas não divulgar, aí é que eles divulgavam mais, né? A sua fama se propagava ainda mais, e juntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Sabe por quê, irmão? Porque é claro, se o Senhor fez uma obra grande na minha vida, eu não vou esconder para mim, eu vou contar para todo mundo. Eu vou contar para todo mundo o que o Senhor fez na minha vida, como Ele salvou minha família, meu irmão Dorival, a família dele, meu pai, minha mãe, meus filhos, como o Senhor resgatou meu filho da perdição, como o Senhor trouxe meu filho de volta, como vai trazer o outro de volta, tenho certeza disso. Porque a obra, irmão, não é minha, a obra é de Deus, não sou eu que vou fazer a obra. As pessoas podem olhar para você e falar: você está sendo arrogante. Como eu disse para uma pessoa outro dia: olha, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Ah, você se acha muito santo? Eu falei: não me acho muito santo. Eu não vou ser salvo pela minha obra. Eu vou ser salvo pela santidade do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ser salvo pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário para perdoar o meu pecado. E uma vez perdoado, eu caminho aberto para o céu. É fé na palavra de Deus, é fé naquilo que eu não vi, mas que eu reconheço que aconteceu, que é verdade, porque o Senhor escreveu na sua palavra para que nós possamos utilizar dela. Então, através da palavra, nossa fé cresce através da oração, através da comunhão com Deus, quando nos entregamos para fazer a vontade de Deus, quando nós nos entregamos para fazer aquilo que é do agrado de Deus e não somente aquilo que seria do nosso agrado, porque muitas vezes as bênçãos que Deus nos dá é para abençoar as pessoas e não para acumular riquezas. Pensa nisso, irmão. Pensa no que Deus está fazendo na tua vida. Pensa no que Deus te deu, que muitas vezes você pensa que é para você acumular riquezas. Deus não tem intenção de deixar ninguém rico nesse mundo, porque tudo vai ficar aqui. Vai ficar tudo para trás. Um dia você vai embora, vai largar tudo aqui, vai deixar seus filhos brigando pelos bens que você acumulou. Mas se você for rico no céu, então você será uma pessoa muito feliz. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados e não Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer levanta-te e anda?
Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Olha, irmão, é aquela questão, a pessoa quer ver milagre, não importa o que aconteça, ela quer ver milagre, irmão. Ela não está preocupada com a glória de Deus, com o que está acontecendo, ela quer ver milagre. Esse é o problema. Hoje nós vimos prodígios, vimos milagres, sabe? Então eu fico pensando, por que as pessoas elas não se preocupam com a palavra de Deus? É claro, obviamente no início da nossa fé, nós precisamos de alguma coisa, mas só a fé na palavra de Deus vai nos mostrar os milagres que nós podemos ver e até fazer, porque o Senhor estará em nossa vida. Muitas pessoas não entendem isso. Você crê para ver e não ver para crer. É diferente, tá? Então, o que acontece é que chega ali naquele lugar, naquela cidade ali, ele está ensinando e está cheio de fariseus. Fariseus no sentido da palavra, né? Que eram pessoas que pertenciam a essa religião, essa seita que tinha dentro do judaísmo. Tinha ali os fariseus, os doutores da lei, aqueles homens entendidos da lei, mas conheciam a lei de cor, que tinham vindo de toda a região, certamente por causa da fama dele. E ele estava com a virtude de Deus para curar naquele momento ali. E aí aqueles homens, aparecem uns homens e transporta numa cama um homem paralítico, porque queriam que ele fosse curado. E aí eles não achando um jeito de entrar, porque a porta ficava cheia de gente, lá fora aquela multidão. Então ele sobe no telhado, tira as telhas e desce a cama. É muita fé. Só quem tem realmente fé vai fazer uma coisa dessa, subir com um paralítico no telhado e fazer isso, porque tem certeza que a pessoa vai ser curada mesmo, que o Senhor realmente tem o poder de curar. E a fé sempre será honrada. E quando Jesus vê isso, fala: nossa, quanta fé! Olha, eu vou perdoar seus pecados, tá bom? E aí é o suficiente para escandalizar, porque a pessoa que procura problema, você não precisa fazer nada, irmão. Você não precisa fazer nada. Você pode estar agindo da melhor forma possível, você pode estar sendo sincero. A pessoa, quando ela procura problema, ela vai te acusar de qualquer coisa que você fizer. Ela vai usar isso contra você. Já aconteceu comigo, acontece com muita gente. A pessoa vai procurar um jeitinho de te acusar. E acusaram ele: uai, você está dizendo blasfêmia. Você está dizendo que você é Deus por acaso? Ele era, mas ele não quis dizer isso, porque se ele dissesse, seria apedrejado ali, né? Então eles começam a pensar, e ele olhando para eles, começa a ver esses caras não estão gostando do que eu estou falando aqui. Peraí, o que vocês estão pensando aí? O que vocês estão imaginando aí? Vocês estão achando que eu falei os teus pecados são perdoados? O que vocês acham? É mais fácil falar eu perdoo os teus pecados ou levanta e anda? Para vocês saber que eu tenho na terra poder para perdoar pecados, então olha para o paralítico e diz: pode levantar, levanta, toma a sua cama e vai para a sua casa. Você está perdoado. E aí o homem se levanta diante de todo mundo, que fica de boca aberta: o que está acontecendo? Pega a cama dele, põe nas costas e vai para casa dando glória a Deus. E o pessoal fica ali sem saber o que fazer. Só pode dar glória a Deus. Só pode dar glória a Deus, porque toda a trama que eles estavam fazendo ali se perde num momento, de repente acaba. Olha, o que acontece com muita gente religiosa, fica procurando um pezinho para te acusar de uma coisa, de outra, para fazer maldade. Deveria ser o contrário. Mas isso prova que a religião não salva ninguém, porque toda religião, toda pessoa religiosa, geralmente ela se afasta de Deus. Ela não tem temor de Deus para ter aquela humildade de falar: olha, eu estava errado, realmente, eu reconheço, me perdoe. Ela não tem essa humildade. Então ela se afasta de Deus, por quê? Porque a glória da própria pessoa é mais importante do que a glória de Deus. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer, irmão, só o Senhor é Deus. Só Ele tem poder, só Ele pode mudar as nossas vidas, só Ele pode nos dar paz, só Ele pode nos dar salvação. Então nós precisamos nos apegar ao Senhor e entregar nossa vida nas mãos dEle, porque só assim nós alcançaremos tudo aquilo que deseja o nosso coração, que a partir da direção do Senhor só vai desejar coisas boas e saudáveis
para a nossa vida espiritual. Eu quero pedir oração dos irmãos. O pastor Lorival está muito doente e ele precisa muito de oração, e é uma pessoa que nós não podemos perder. Se nós perdermos ele, a obra de Deus vai sofrer um grande prejuízo. Então orem pela saúde dele, orem pela família dele, orem para Deus despertar a igreja de Morro Agudo. Eu estou falando da igreja de Morro Agudo como um todo, tá? Como um todo, porque não é só lá em Morro Agudo, em todo lugar, mas é onde a gente congrega. Nós queremos oração pela igreja, para o Senhor nos despertar, para orar mais, para buscar a presença do Senhor, para buscar no Senhor um poderoso avivamento para ganhar almas para o Senhor, para que nós tenhamos um despertamento mundial como aconteceu na década de 80. Nós precisamos desse despertamento, porque o comunismo está tomando conta de tudo, negando a nossa fé, negando a palavra de Deus, negando os valores cristãos, negando que nosso Senhor Jesus Cristo é o único caminho da salvação. Nós precisamos de um despertamento para neutralizar de uma vez todas as investidas de Satanás. Orem por mim também, minha saúde também está um pouco debilitada. Não sei quanto tempo falta para o Senhor me levar. Tenho procurado, tenho me esforçado a fazer a obra de Deus, pensando, quanto mais depressa eu fizer a obra de Deus, mais depressa o Senhor vai me levar. Mas eu não sei qual foi o tempo que o Senhor marcou para mim. Orem por mim, para Ele me dar saúde enquanto ficar aqui, para que eu não caia nas mãos das pessoas, que eu fique nas mãos do Senhor. E orem pelo Brasil também, que passa por um momento muito grave, né? Para o Senhor derrubar esse dragão vermelho que está sobre o povo da nossa nação, tentando nos escravizar, tirar a nossa liberdade de servir a Deus. Orem pelo Brasil, para o Senhor derrubar essa potestade por terra, para nos trazer liberdade de volta. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.